sequência, né, daquilo que Deus tem ministrado ao nosso coração. Essa direção que Deus nos deu, eu sei que tem edificado a vida de muitos, a minha tem sido muito edificada e traz uma compreensão muito maior do que o apóstolo Paulo, né, quer ensinar aos irmãos de Éfeso e a nós. Então, quando nós estudamos e aprendemos assim na ordem, né, da carta aqui, eu creio que agrega muito mais conhecimento a cada um de nós. Eu sei que hoje não vai ser diferente. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, queremos, Senhor, te agradecer nesta manhã mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela sua graça e misericórdia que nos alcançou. Que o Senhor permitiu abrir os nossos olhos mais um dia. E, Senhor, nos trazer a este lugar, eu sei que, Senhor, é o teu agir em nós, é o teu Santo Espírito atuando, trazendo no nosso coração a necessidade e a importância de nos reunir como igreja do Senhor, sabendo ainda mais que se aproxima o dia da vinda do teu Filho amado. Então, Pai, nos ensina mais uma vez, através da sua palavra, para que o nosso coração, Senhor, esteja, Senhor, sempre obediente a Ti. Então, Pai, que o Teu Espírito tenha mais uma vez ação em nossas vidas esta manhã, nos ensinando a Sua palavra. É o que, Senhor, nós te pedimos nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? O tema para essa manhã, para o compartilhar da quinta-feira, é o Evangelho no Lar. Nós vamos ver isso de uma maneira maravilhosa, né? Vamos ler o texto do capítulo 5, a partir do 22, e nós vamos entrar no capítulo 6 até o versículo 9, se assim Deus nos permitir nessa manhã. A palavra diz assim para nós, Efésios 5, 22. Mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas em tudo aos seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, maridos, os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará o pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Esse é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los, quando eles observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus. Ele não faz diferença entre pessoas. Amém? Nós vamos tentar ver todo esse texto. E é muita coisa para nós nessa manhã, mas vamos tentar pontuar pelo menos algumas coisas importantes aqui para nós. Um trecho rico da palavra do Senhor,
né, que mostra desde o início, né, a teologia da salvação pela graça, do capítulo 1 ao 3, ela vai, né, desencadear ou desembocar no 4, 5, 6 numa forma prática para a nossa vida. Então nós temos visto já uma transformação acontecendo em nós, mostrando que o Evangelho não apenas ele salva, ele muda o nosso destino eterno, como também ele tem transformado a vida de cada um de nós. Né? É uma evidência desse plano de salvação, é a transformação, é a mudança, é o estilo de vida cristão adotado agora, uma nova vida em Cristo Jesus. Então nós vamos ver isso numa prática, e já para você ir desenhando esse quadro, porque nós vamos seguir a série dessa mensagem, e aqui ela trata de um relacionamento mais íntimo, familiar e trabalho. Né? E nós vamos ver que essa luta desse plano de salvação e essa transformação em nós, agora no final do capítulo 6, ela é uma luta que vai ser rodeada, ainda cercada no âmbito espiritual. Nós vamos ver daí a necessidade de se revestir da armadura de Deus, porque toda essa mudança, essa batalha, ela acontece no mundo físico e no âmbito espiritual. Amém? Então você tem que pegar esse quadro todo e desenhar o que Paulo está falando, o que Paulo está fazendo. Paulo ele trouxe o plano de salvação nos 3 primeiros capítulos, a prática e a evidência dessa transformação na vida de ética cristã e conduta, e agora no final ele vai trazer essa luta espiritual que nós lutamos contra principados e potestades no próximo domingo. Então, irmãos, o que Paulo vai ensinar a nós hoje? E eu também o desejo do coração do pastor, que você não saia daqui observando só que Deus está dando regras para o seu casamento. Deus ele não está só trazendo regras para a sua vida para que você tenha que cumprir como se fosse um peso. Isso aqui nós temos que observar que é um ato de amor voluntário. Para que isso possa ser uma realidade, você ter um lar saudável espiritualmente. E outra, entender que é o padrão estabelecido por Deus no nosso lar. Não é o padrão do mundo que rege a nossa casa. Não é o padrão do mundo que rege como as mulheres têm que viver e se comportar. Não é o padrão do mundo que vai direcionar como que o homem tem que se comportar. Não é a sua ideia ideal de lar como mulher, ou como homem, ou como filho, que o mundo tem que girar em torno de você. É o que a palavra de Deus vai nos ensinar. A vida cristã, ela tem um Manuel, Deus conosco, né? Emmanuel, né? Então, é um manual que nós temos de vida, conduta e regra de fé. Né? Então, nós temos que olhar para isso aqui. Porque hoje, né, cada um tem uma opinião. O feminismo quer ditar as regras dentro do lar e da sociedade. O machismo exagerado atrapalha. E ideologias de gênero atrapalham. Então, nós temos uma vida, uma conduta de regra que tem que reger a nossa casa. Então, se você entender que Deus não está só trazendo, através do que Paulo escreve aqui, regras, você vai entender que é uma necessidade espiritual nesse contexto. E o pastor falou domingo passado, falando no finalzinho do texto aqui, antes de nós entrarmos no versículo 22, de uma vida que vai trazer a reflexão assim, sobre nós, essa mudança, sobre alguém que é um adorador, alguém que tem um coração grato e alguém que é humilde. E dentro desse último versículo, o Albert pode colocar aqui para nós contextualizarmos a entrada aqui, versículo 21, capítulo 5, 21. Quando o pastor falou nesse contexto, sobre humildade, esse versículo aqui ele vai adentrar na sequência também sobre o que nós vamos refletir. Amém? Estão atentos aí? Bíblia aberta ou no telão. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros por temor a Cristo. É isso que nós precisamos aprender para entrar dentro desse quadro aqui para nós. Sujeitar-vos significa submeter-se ao outro, render-se ao outro, colocar-se sobre a autoridade de alguém. É sinônimo também, sujeitar-vos, de obedecer. Obediência. É um sinônimo também para nós. Então, a partir desse versículo, Paulo vai desenvolver, né, os relacionamentos cristãos de alguém que agora tem que viver
de acordo, né, com aquilo que nós recebemos. Tem um texto que fala atrás para nós, não acho que é o 4 ou 3, que fala para nós vivermos de forma digna da vocação que nós recebemos. Então agora nós recebemos, somos família, e nós temos uma forma para viver. E essa forma é uma submissão, sujeitando uns aos outros. O pastor falou sobre humildade, né? De colocar o outro sempre acima de nós. Amém? Então nós vamos entrar nos relacionamentos agora, na esfera do relacionamento mais próximo. Marido e mulher, pais e filhos, e servos e senhores. Nesse intuito de quê? Sujeição, submissão, né? Obediência. Colocar o outro acima, para que todo esse contexto seja um contexto vivido numa prática e numa ética cristã, né? Então, toda essa sessão sequencial agora aqui vai mostrar uma submissão mútua em cada condição da sociedade. E todos submissos a Cristo. Cristo ele vai estar sempre no centro, né? No alvo. Tudo é feito, né, por Cristo, em Cristo. Então, nós vamos ver também que vai destacar aqui para nós que a responsabilidade maior, Paulo ele vai sempre falar mais, de uma maneira mais direta, a não ser aqui do escravo e senhor, que traz uma fala maior para os escravos, mas algo muito direto ao Senhor. Mas, no contrário, aqui, ele vai destacar, né, o maior fala ao lado que tem mais responsabilidade, segundo a palavra do Senhor. Então, vai falar mais ao marido do que à esposa. Nós vamos ver que a esposa ele vai falar um pouco e ao marido mais. Aos filhos e aos pais e aos servos e senhores. Isso vai revelar um princípio importante, que toda autoridade, né, que Deus estabelece, tem uma grande responsabilidade que vai vir na sequência. Então, nós vamos aprender isso aqui. E desde o capítulo 4, Paulo vem mostrando que a fé cristã, ela traz uma verdadeira transformação na prática. E isso vai desembocar aqui, na prática da família, no âmbito mais próximo que nós temos. Né? No capítulo 4, nós vemos o que, a início? O velho homem foi deixado para trás. Né? Nós aprendemos isso. O novo homem foi revestido. Nós nos despimos do velho e se revestimos do novo. A mentira, o pastor até se equivocou no outro passado, né, na fala aqui, eu inverti, mas a mentira foi substituída pela verdade. Né? A ira pecaminosa foi substituída pelo perdão. A imoralidade foi substituída pela santidade. As trevas foram substituídas pela luz. A insensatez, né, a forma imprudente de agir sem responsabilidade, foi substituída, né, pela sabedoria, já no capítulo 5. E o domínio da carne foi substituído por uma vida cheia do Espírito. Não se embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Capítulo 5. E agora, tudo isso aqui, ele tem que dar em algo também. Aonde vai ser isso mais visível para nós? Aonde essa transformação vai ser mais visível? A resposta do apóstolo Paulo para nós é dentro dos relacionamentos mais próximos. Nós não podemos ser tudo isso aqui de transformação, de prática cristã, né, dessa transformação que o Evangelho faz, só aqui depois que você passa por essa porta de vidro aqui, e entra nessa cadeira, senta, toma o seu café, abraça o seu irmão, dá um sorriso lindo para ele, a paz do Senhor, e sai dessa porta aqui, não tem paz, coisa nenhuma. Então nós vamos ver isso aqui, realmente, um cristianismo verdadeiro, uma fé cristã genuína pelos frutos, dentro dos relacionamentos mais próximos. E o primeiro relacionamento é marido e mulher. Como o marido cristão se comporta só quando está os dois. Só quando está nas quatro paredes dentro do lar, quando não tem o pastor vendo, mas tem um que sempre está de olho, né? Então nós vamos olhar isso, que esse evangelho, ele não é experimentado só aqui dentro da igreja, mas é no casamento, é na criação dos filhos, é no trabalho, né? Você não é escravo hoje, mas você trabalha. Alguns talvez se acham escravos, mas não é. O evangelho que salva, ele também transforma. E nós vamos observar isso. Então, uma vida cheia do Espírito, do 5:18,
né, ele vai mostrar que nos nossos relacionamentos, quem governa é o Espírito Santo de Deus. Quem governa é Deus, é Cristo. Ele é o centro. Então, alguém que se encheu do Espírito e não se embriagou com vinho, vai mostrar essa evidência agora nos relacionamentos. Então, primeiro, o Evangelho transforma o meu casamento. Fala assim, né? O Evangelho transforma o nosso casamento, irmãos. Versículo 22 ao 24. Vamos falar primeiro com as mulheres? Estão preparadas aí, mulherada? Hoje é ceia. Mesa é lugar de comunhão. Aí depois, na hora que você chegar na sua casa, você senta e faz mais uma comunhão. Fala com o marido, fala, eita, estou precisando mudar aqui. O que você acha, né? A meu respeito, qual é a minha conduta? Isso é só um aquecimento, porque amanhã tem culto da família, vai ter mais assunto da família. Sexta-feira é jantar dos namorados, né, dos casais. Aí nós vamos falar disso aqui como honra. Deus colocou uma palavra no meu coração. Como honrar o cônjuge na prática. Então, esse é para o jantar dos namorados. Amém? Então vamos lá. Mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas só em alguma coisa, né? Em tudo! Agora os homens comemoram, depois eles não vê só. Espera lá. Em tudo sujeita aos seus maridos. Então nós vamos olhar esse texto aqui. Volto a falar. Irmão, a nossa vida não é governada pelo padrão estabelecido pelo mundo, pelo feminismo e qualquer outra influência lá fora. A nossa vida é ditada pela palavra de Deus. Então é assim que tem que ser. E nós temos que entender que é assim, não pode mudar. A gente não pode deixar o tempo ir mudando as coisas dentro da casa da gente, não. 1 Coríntios 11, 3. Paulo está falando aqui uma fala que ele já falou aos Coríntios sobre quem é o cabeça. Então, 11:3. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é... vocês entenderam? E o cabeça da esposa é o... Então, não é a esposa que é o cabeça do marido? Então, se tiver lá em casa assim, tá invertido, hein? Tá errado. Se a esposa for a cabeça lá, homem, tá fora do padrão bíblico. Tá fora. Então você dá uma rugida de leão lá, irmão. O cabeça e o cabeça de Cristo é Deus. E vale pontuar, o cabeça de Cristo é Deus. Jesus, ele veio e ele foi obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. Porque o princípio da sujeição e o sinônimo de sujeição, ele entra dentro de obediência. Então, quando nós vamos entrar nesse contexto aqui, vai falar da sujeição da mulher entrando dentro do lar como obediência ao cabeça. É o princípio, é o principal, é a obediência da esposa ao marido. No quê? O marido que governa bem o seu lar. A esposa tem que honrá-lo, a esposa tem que respeitá-lo, a esposa tem que sujeitar a autoridade do marido, que é estabelecido por Deus. Então não tem nada de errado e não tem nada de vergonhoso em a esposa obedecer o seu esposo. Aí nós vamos entrar depois que o esposo tem que governar e não como um sargentão impetuoso, né? Que é só punir, abusar, fazer a mulher de escrava. Não é isso. A obediência a um homem que tem o princípio da palavra de Deus não vai ser pesado, vai ser prazeroso. Então, o princípio que nós vamos partir é daqui. Paulo não quer tratar e falar de inferioridade da mulher. Não é isso que nós vamos aprender. É quando a esposa, ela precisa, dentro do contexto bíblico, dentro de uma esposa cristã, de uma mulher sábia que edifica a casa, de uma mulher que vai ser instruída na palavra, e isso também é responsabilidade do marido, mas a mulher que ora, que lê, que medita na palavra do Senhor, ela vai entender o seu papel dentro do relacionamento, primeiramente. Dentro daquilo que Deus estabeleceu. A mulher como mãe e a mulher como
esposa. Então ela tem uma prioridade dentro da criação. Crescer e multiplicar. A esposa tem a prioridade, o lar. Ser esposa e ser mãe. Essa é a prioridade. Os tempos são outros. As mulheres têm trabalhado. As mulheres têm, se esforçado. E tem alguma coisa de errado em ela cumprir qualquer função e responsabilidade dentro da sociedade, irmãos? Não. Não tem nada de errado. Muitas das nossas esposas são muito mais bem-sucedidas profissionalmente que muitos de nós. Tem algo errado nisso? Não. Elas podem se destacar, mas dentro do lar, ela precisa entender que, biblicamente, na palavra do Senhor, tem uma hierarquia, onde Cristo é o cabeça de todo homem e o homem é o cabeça da mulher. Se ela entender isso, tá ok. E aí o homem depois não pode ser um folgado, que porque a mulher faz isso, se destaca, se esforça, se coloca sempre na frente dos afazeres, das lutas, das responsabilidades, e o cara não pode ser um acomodado folgado que fica na aba da mulher, não. Ele tem que assumir a direção do lar e o posicionamento como cabeça. Amém? Estamos entendendo até aqui? Então ele vai trazer isso para nós. O primordial é a responsabilidade de esposa e mãe no lar cristão. Porque o provedor, o que cuida, o que dirige, pela palavra de Deus, é responsabilidade do homem. A esposa reflete a igreja diante de Cristo. Não é o que o texto está dizendo? Observa o 24, que é o chave nisso tudo. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas em tudo ao marido. Como que você, como igreja, é o padrão, fácil de você compreender daí. Como que você, homem, você mulher, você jovem aqui, como que você se submete, se sujeita a Cristo? É a pergunta que você deve fazer para responder essa questão de como a mulher tem que se sujeitar ao marido dentro de casa. Primeiro princípio que nós, como cristãos, temos que fazer referente a Cristo: obediência. Primeira coisa que nós temos que fazer. Segundo ponto para nós: devoção. Uma devoção a Jesus. Uma completa separação, rendição. Nós somos consagrados ao Senhor, separados ao Senhor. Uma vida em prol do Senhor. Isso é uma submissão da igreja a Cristo. E serviço. A igreja ela está a serviço do reino. E fazer discípulos, servindo. Todos os dons que Deus nos dá é para um bem comum. Edificar a igreja. É ajudar o outro. É servir o outro. Então, é assim que a mulher está sujeita ao marido. Em obediência, em devoção, em serviço. Isso não é vergonhoso. Só que isso são para pessoas e mulheres que compreendem, são fortes e têm uma fé genuína em Cristo. Então isso não vai ser trabalhoso para ela, porque ela vai estar fazendo o quê? Honrando a Cristo, obedecendo a Deus e sua palavra. Então não tem nada de vergonhoso. Mas você faz tudo o que ele pede. Mas você é isso, você é aquilo. Faço. Por quê? Porque a palavra de Deus me manda fazer. Eu sou obediente ao meu Senhor. O que importa é que o meu casamento está firmado na rocha. E sabe o que acontece? Quando eu falo com o meu marido, tudo aquilo que é necessário para mim e para os meus filhos, é na hora. Ele não mede esforços para isso. Porque um completa o outro. Um está a serviço do outro. Para honrar Deus, para honrar Jesus. Então, antes de eu honrar a Dani e ela me honrar, nós honramos ao Senhor obedecendo o que está escrito. Então é maravilhoso, é um casamento pleno, irmão. Então nós precisamos entender algo aqui. Se os papéis se inverterem, sai fora do que foi estabelecido por Deus. E se sai fora do que foi estabelecido por Deus, é o quê? Desobediência. É desobedecer. O relacionamento então vai se tornar disfuncional. A esposa vai começar a carregar a responsabilidade que não foi dada a ela. Isso é um fardo pesado que às vezes muitas não aguentam. Podem sustentar durante um tempo, e vem sustentando muitos lares cristãos, infelizmente. Vem sustentando durante um tempo, só que chega um momento que traz consequências graves à vida da esposa, porque ela assume uma posição que não é dela.
vai gerar um fardo pesado, vai gerar estresse, ansiedade, depressão, doença física. Por quê? Porque está sobrecarregada, porque o maridão está acomodado, folgado. E a culpa é só dele? Não. Porque ela assumiu uma coisa que não precisa. Porque ela está abraçando o mundo, enquanto não é para ela fazer isso. Enquanto é para ela ser responsável pelo lar e pelos filhos. Ah, pastor, mas senão não vai dar certo. Se vira nos 30, irmão. Porque é para ser assim. Ajuda com responsabilidade. Mas se cada um assumir o seu papel, se Deus fez assim, é porque é para ser assim. Se cada um assumir o seu papel, vai dar tudo certo. Agora, casamentos são destruídos por causa disso. Porque um ocupa o lugar do outro. E não é para ser assim. Cada um tem sua função e sua responsabilidade dentro do lar. Então, nós precisamos entender, porque senão nós vamos ver as esposas cansadas, atarefadas, reclamando, na maioria das vezes. E elas não vão reclamar para o marido, o que é errado. Deveria reclamar e se queixar com quem está atrapalhando, talvez. Deveria ser uma conversa franca, mas geralmente elas vão reclamar com outro. Vão reclamar com os irmãos, vão reclamar com as irmãs, vão murmurar, falar a respeito do marido, do casamento, porque isso, porque ele não faz isso, porque ele faz aquilo, eu tenho que fazer tudo. Ele faz tudo, então para de fazer. Para de fazer, porque se não fizer, ele vai ter que fazer. Mas vai ficar ruim, pastor. É. Mas aí quando ele reclamar, fala assim, é o teu papel, não é o meu. Então assuma o teu papel e eu faço o meu e nós vamos andar bem. E nós vamos ver que o casamento melhora. Amém? Então a mulher se sujeitar ao marido, ela vai estar sujeita como a Cristo. O cabeça do lar é o homem. O homem assume o seu papel. Para de dar responsabilidade para a sua mulher, onde a responsabilidade é sua. E as coisas vão andar bem. As coisas vão caminhar no padrão da palavra. Ah, pastor, o senhor não sabe como ela é em casa. Se estiver fora disso aqui, está errado. Não adianta ficar com mimimi, não. Se estiver fora desse padrão aqui, está errado. É por isso que está talvez ruim, por isso que talvez não está um ambiente agradável, porque os valores estão invertidos, as posições estão invertidas. Então, quando andar nesse padrão, se Deus estabeleceu, o apóstolo Paulo está enfatizando claramente quem é o cabeça, faça isso. Pode levar um tempo até você se acostumar, mas vai dar bom. Amém? E aí vai entrar o relacionamento marido e esposa agora. Versículo 25 ao 30. Vamos ler de novo. Marido, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, os dois se tornarão uma só carne. Vamos parar aqui, no 31. O foco aqui do que Deus chama a atenção do homem, o foco principal, você vê que ele não traz a autoridade do marido? Ele traz um amor, né? Um amor fácil do marido manter. Um amor como Cristo amou a igreja. Simples. Né? Por quê? Porque se nós fizermos isso, amar as nossas esposas, entendendo que o padrão é Cristo, a igreja é aquele amor sacrificial. É o amor ágape, é o amor incondicional. Mas o maior de tudo para nós dentro do relacionamento é o amor, que eu olho, o amor de Cristo por nós, sacrificial. E se sacrificou por cada um de nós. E o homem sempre tem um monte de lista, né? Talvez a minha esposa ela é cheia de defeito, né? Ela é brava, ela é isso, ela é aquilo outro, tal, tal, tal. E Cristo amou você, uma condição fácil de ser amado, né? E o casamento é uma escola. Dia a dia você vai aprendendo a amar, vai melhorando o relacionamento. E ao passar dos anos fica melhor. O início é complicado. Duas pessoas diferentes se unem, dois pensamentos diferentes, talvez duas fés diferentes, duas famílias totalmente diferentes se unem em um propósito. E os dois se tornam uma só carne.
aí o começo é complicado. Dá faísca, dá treta, dá confusão. Mas vai passando os anos, nós vamos nos conhecendo, aprendendo a se sacrificar por ela. O marido, principalmente, se sacrificar pela esposa, lutar pela esposa, ir ao trabalho por causa da esposa. Os filhos vão entrar no pacote, mas o primordial para você é a sua esposa. Vocês são um só, vocês são uma só carne. Nós fizemos agora, pela graça e misericórdia de Deus, 1º de abril, o que o mundo diz que é o dia da mentira, o nosso é o dia do nosso casamento. Nós casamos no dia 1º de abril de 2006. Fizemos 20 anos de casado. Eu falo, e aqui a Dani está, nós estamos vivendo a melhor fase do nosso casamento. A melhor fase do nosso casamento, em todas as áreas da nossa vida. É o melhor, é o que nós estamos vivendo de melhor. Né? Um olhar já é o suficiente, um gesto, um já entende o que o outro está pensando, o que o outro quer. É maravilhoso, irmãos. Isso aqui leva tempo, demanda renúncia, demanda sujeição dela. Eu falo, ela, nessa área, eu não tenho do que reclamar. Sabe? Ela sabe quem é o cabeça lá. Sabe? A opinião dela conta e muito. As mulheres observam coisas que nós, às vezes, não observamos. Mas, sempre a direção, tem alguém que dá direção. Quem é o cabeça que dá direção? Então, é o marido. Mas ela não tem dificuldade em se submeter, em se sujeitar, que é obedecer, né? Estar em serviço e também em consagração, o termo que eu usei, devoção, que um está ligado no outro. Agora, amar sacrificialmente é o não medir esforços também, quando entra dentro do relacionamento, né, para nós. Como Cristo amou a igreja e se sacrificou, se entregou por ela. Cristo se entregou por mim, se entregou por você. Sofreu pouco? Então, por que o homem não quer pagar o preço pelo seu lar? Por que você não quer sofrer nem 8 horas de trabalho? Ou talvez nem isso, né? 5 horas, 6 horas. Agora está numa luta de 6 por 1. Né? Tirar isso, eu não sei direito o que é essas coisas aí, mas está valendo. Eu acho que é para diminuir o dia de carga horária durante a semana. Mas não vai dar conta. Então, nós precisamos entender isso para nós. O marido não é chamado a dominar. Ele é chamado para morrer para si mesmo. É o que Cristo fez, né? Ele morreu, se sacrificou pela vida da igreja. E nós devemos fazer isso pela vida da nossa esposa. Para que ela esteja o quê? Protegida. Para que ela esteja segura. Para que ela esteja salva. Vai haver um processo, né, dentro do texto, de um lavar, né, de Cristo morrer, se sacrificar, para que a igreja seja santificada, para apresentá-la a si mesmo sem mancha, nem ruga. E aqui, mais santa e inculpável, né? E nós fomos criados para isso. Né? Antes da fundação do mundo, nós já fomos escolhidos, predestinados para sermos salvos e para sermos santos e irrepreensíveis na presença do Senhor. Isso faz parte do plano de salvação de Deus para conosco cumprido em Cristo Jesus. Então, essa fala do marido amar a esposa, cuidar dela e trazer esse exemplo para nós aqui a partir do 26, o 25 já vai falar, né, para amar, daí como Cristo amou a igreja. O 26 fala aqui o objetivo, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Então, aqui vai falar depois um mistério mais à frente, nós vamos ver que está se relacionando a Cristo e a igreja, mas traz o que para mim e para você, marido, também? O amor, né, sacrificial, de amar como Cristo amou, de se entregar por ela, como Cristo se entregou pela igreja, e santificar a igreja, o que ele está fazendo conosco, traz uma responsabilidade sobre a vida do marido espiritual, que é o quê? Você é o líder. Você não vai governar só ser o mandão, ficar pensando pequeno, não, irmão. Ficar pensando, você vai lavar a louça, você vai arrumar a cama, você vai limpar a casa, você vai me dar sexo à noite. Não.
Você tem uma responsabilidade de ensinar a palavra de Deus para sua esposa. Você tem uma responsabilidade de santificá-la. A responsabilidade da proteção espiritual. E no capítulo 6 vai entrar dentro dessa luta aí. Né? Que vai ser, né, necessário a armadura de Deus, porque nós lutamos contra principados e potestades. Então, o cabeça, ele tem que proteger. Ele tem que guardar, ele tem que instruir, ele tem que santificar, apresentá-lo a si mesmo sem mancha nem ruga. Aqui não é botox nem cirurgia, irmão. Aqui é para nós termos essa consciência, essa instrução para nós, que nós precisamos observar. Fala de responsabilidade, de ensinar a família. É sua, é minha, né? É o cuidado das nossas esposas. Nós precisamos liderar espiritualmente a nossa casa e parar de deixar a responsabilidade para a mulher. A mulher tem que ficar arrastando o marido para a igreja. A mulher tem que ficar arrastando o cara para ler, cobrar, que ele precisa orar. Você vai se posicionar como homem cristão ou não? Ou a tua mulher vai ficar arrastando você, salvação individual. Se Jesus puxar ela para cima, você não vai agarrar numa corda, não. Você precisa se posicionar e ter o seu devocional, sua oração, seu compromisso, sua responsabilidade com a sua mulher, com os seus filhos. Porque ele vai cobrar de você. Quando pecou lá no Éden, ele chamou Eva para conversar, falou com Adão. E aí ele te deu uma esposa. Agraciou você. Talvez você nem é bonitão assim. Ele arrumou uma mulher para você. Né? Agora, ele não só isso, talvez ele te abençoou mais ainda e te deu filhos, que é a herança do Senhor. E a responsabilidade de ensinar os filhos é de quem? Os pais. Ensina os filhos o caminho que devem andar. E talvez nós, como homens, estamos negligenciando isso. Então, se você ama sua esposa, se dedique às escrituras, ao ensino, a buscar conhecimento em Deus, à oração, ao jejum, à consagração, para cuidar da sua esposa como deve cuidar. Para ensinar, pelo menos, talvez você não é muito de conversar, mas pela sua prática diária, conduta de vida, ética cristã, obediência, devoção a Deus, honestidade, integridade, carinho, respeito com ela, preocupação de olhar se dentro do armário está faltando alguma coisa. Isso é cuidado. Isso é mais espiritual, talvez, do que palavras. Se importar com ela, se ela está bem, se ela precisa de roupa, se ela precisa de fazer uma unha, de fazer alguma coisa. Talvez isso, para ela, vai pregar mais do que você ficar dando sermão nela, pegar a palavra e ficar massacrando a sua esposa, querendo achar defeito e usar para isso. Não. Ela vai olhar e vai ver que você se preocupa, que você ama, que você zela. Isso vai pregar muito. Vai falar muito sobre o seu caráter. Vai falar muito sobre o seu coração. Vai falar muito sobre a sua preocupação com ela. E com os filhos a mesma coisa. Não é o cara que deixa só a esposa corrigir. Tem hora que você tem que corrigir. Tem hora que você que tem que chamar os filhos e falar, ó, cheguei, o negócio apertou. Às vezes acontece. Porque a mulher está o dia inteiro batendo nas crianças porque eles irritam 10 vezes ela. E você chegou à tarde. Eles não te irritaram nenhuma vez. Você está cheio de paciência. Ela já está esgotada já. Você, eu vou enforcar um. Aí ela, a hora que ela fala que o filho é só seu. Ela pega a sua filha aí e conversa com ela. Aí a hora que o marido tem que fazer o quê? O que aconteceu? Ah, ela desobedeceu, ela fez isso, isso, isso. Não é apoiar o filho, não. Falar, ó, você desobedeceu, tua mãe está errada. Né? Não pode fazer isso. Se precisar, corrige, vara. Vara, tira a loucura da criança. Não tem nada errado. O mundo fala que não pode bater, não. Pode sim. Um já vara e chega o aço. Tá? Tira a loucura da criança. Se não fica mimado, depois vai te responder. E se abusar, crescer, estiver dentro do seu teto, ele vai te dar uns tapas na cara ainda. Então você se posiciona, corrige quanto é tempo, instrui a criança no caminho que deve andar, nós vamos ver isso aí. Mas ajuda a tua esposa. Prega com ação, prega no modo de ser, né, com carinho. Tem o marido que fala que ama a esposa, mas só lembra que tem esposa 3 minutos depois que os filhos vão dormir. Que é a hora que quer o relacionamento sexual. Aí 3 minutos, dorme, ronca e peida. Irmão, ela fala, eu amo minha esposa. Ama a sua esposa, você nem sequer pensou que ela também
precisa experimentar, sabe o quê? Prazer sexual também. Nossa, pastor, você vai falar isso num dia de ceia? Na mesa? Vou, tem lugar melhor para falar do que na mesa. Sabia? Tem mulheres que, às vezes, né, perdem o esposo, ficam, né, viúvas ou se separam e não querem outro relacionamento. Sabe por que às vezes elas não querem outro relacionamento? Porque talvez o relacionamento que elas tiveram foi só de abuso, serviço e trabalhou a vida inteira como, tipo, uma faxineira do lar, uma cozinheira do lar, deu prazer para o marido como se fosse uma mulher de programa, porque só servia para isso. Mas em momento nenhum, talvez essa mulher teve sequer um orgasmo na vida, porque o caboclo só pensa nele. E quando vai fazer amor, que é o que nós deveríamos pensar, você não vai fazer sexo com a sua esposa, você vai fazer amor com a sua esposa, você tem que pensar primeiro nela. Amor sacrificial, amor que se dedica totalmente ao outro. Então, quando ela estiver satisfeita, eu me preocupo com meus 3 minutos, que é o que precisa. Entende? É assim que funciona. A gente tem que levar na seriedade e brincar um pouco, para você não ficar tenso aí. Mas você quer ver um casamento funcionar bem? É você cumprir com toda a sua obrigação de homem. De homem. E aqui é papo para homem, é o marido agora. Pergunta se a mulher não vai querer. Aí depois a mulher não quer, né, ter um momento comigo, não quer, porque talvez está sendo desagradável para ela, irmão. Porque talvez você chegue e nem um banho vai tomar. Nem vai se lavar, nem vai preparar o ambiente. Talvez ela está ainda fazendo alguma coisa, cuidando do filho, ainda tem algumas responsabilidades. Ajuda para que fique mais tempo junto, né? Não vai cair a mão se ajudar. Então, cuidar da tua esposa. Então, o marido que ama, ele cuida. Eu brinco com isso, talvez os irmãos se escandalizam com a forma do pastor falar, mas é o correto, irmão. Porque casamentos estão sendo destruídos por falta de instrução aqui, ó. Eu, quando, né, desde que de jovem, eu não tive esse papo assim com pai e mãe para falar sobre esses assuntos. Porque talvez os pais tinham vergonha de falar com os filhos. E poderiam ter ajudado mais rápido a ter um relacionamento saudável. Explicando como que um homem deveria agir com sua esposa. E tem que ser carinhoso com a sua esposa. Mulher, nós vamos ver, 1 Pedro, que o homem tem que tratar a mulher como parte frágil do relacionamento, honrando a ela. Então, tratar como parte frágil é cuidar, ser delicado com a sua esposa. Carícia, não é tapa na cara, não, exigindo coisas, não. É cuidado desde a manhã até a noite. E quando você for deitar com ela, mais cuidado ainda, porque ela é frágil. Você, às vezes, é grandão. Cuidado, ama a sua esposa, que é uma preciosidade. E o casamento é para ser desfrutado. Todo e qualquer tipo de sexo fora do casamento é fornicação, é pecado. Sexo só é lícito dentro do casamento. Fora do casamento, qualquer prática sexual é pecado. Não tem justificativa. Não tem justificativa. Sexo é lícito dentro do casamento. E é para ser desfrutado. E é bom, sustenta o casamento. Paulo fala aos Coríntios, capítulo 7. Senão ele não trazia isso com tanta ênfase lá. Que o corpo do marido pertence à mulher e da mulher ao marido. E fala para se for evitar por um período que seja curto para se dedicar à oração. Para não serem tentados pelo diabo. Tamanha importância disso. Casamentos são destruídos por causa disso. Porque o homem não tem responsabilidade em cuidar da sua esposa, amá-la e dar prazer para ela. Só pensa nele. Para de ser um cara individualista que só pensa em você. Você não pode fazer isso. Não é papel de homem cristão fazer isso. Pastor, eu não sei como fazer isso. Fala comigo no particular, eu não tenho dificuldade nenhuma em te dar umas dicas. Eu não sou o expert, mas já tenho 20 anos de experiência. Amém? Esse pastor nesses. Amém? E vai falar que ele também cuida e alimenta.
né, como do seu próprio corpo. Então, isso aqui você vai entender que tudo que você faz, você tem essa responsabilidade. Prover, cuidar do seu corpo. Quem não quer ter uma esposa bonita do lado, não? Cheirosa, bem vestida, saudável, com um sorriso no rosto. Cara, ela vai trabalhar em casa, onde for, feliz da vida. Porque ela está bem cuidada, bem alimentada. Irmão. A Dani está bem alimentada, viu? Pode ficar tranquilo. Eu me encano com o Rainer ali, esse dia perguntou, a Dani está se alimentando bem? Eu falei, tá, se alimentando bem, graças a Deus. É bom, a gente precisa cuidar das nossas esposas. Pagar um lanchinho de vez em quando faz bem também. Leva para jantar. Eu sabia que ela ia aplaudir agora. Você quer ver se eu falasse para dar o cartão, Ana? Né? Agora, graças a Deus, está saindo muito brechó na cidade. Então, o custo está diminuindo, meu irmão. Aí veio o 31 a 33, um mistério revelado. Então, amém, maridos? Deu para pegar um pouco só? Porque o quadro real é nós amarmos como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, se você fizer isso, você vai cuidar. Se você fizer isso, você vai deixar a vida dela fácil para que ela cumpra o papel dela. Cara, se você cuidar e amar sua esposa, ela não vai ter dificuldade nenhuma em obedecer às suas ordens dentro do lar. Pelo contrário, é a hora de você chegar daí em casa e tá lá um cafezinho esperando você, um pãozinho esperando você. Fala, senta aqui, amor, como foi seu dia? Você deve estar cansado, né? E de vez em quando o homem também faz isso, também para a mulher, sabia? Que é bom fazer isso. Mas isso vai ficar para o dia 12. O mistério é revelado 31, 33. Vamos lá? 5, 31, 33. Por esta razão, o homem deixará o seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Esse é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e a igreja. Então, ele está falando todo esse trabalho do casamento aqui, uma ética dentro do casamento, mas também aponta para a vida de Jesus com a igreja. Então, portanto, cada um de vocês também ame sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Quero pontuar algo aqui, nós já vamos passar para os filhos, tá? Isso aqui é importante. Esse mistério revelado, Cristo e sua igreja, é a figura desde o começo. Nós vamos olhar para a palavra do Senhor, desde lá do começo vai apontar para Cristo. Vai prefigurar esse relacionamento, homem, mulher, igreja e Cristo. Nós vamos ver desde Gênesis 2, 24, que é o citado aqui, para nós que o homem vai deixar o seu pai, a sua mãe se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Esse versículo ele já aponta para a união de Cristo com a igreja. Tá? Que deixou o pai, e veio e vai vir buscar a igreja do Senhor. E também prefigura como a Isaías, por favor, 54:5, figura Israel do Novo Testamento como a noiva, como a esposa de Deus. Isaías 54:5. Pois aquele que a fez é o seu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. Como a nação de Israel e Deus, a esposa e o marido. Também aponta para Cristo. E nós vamos ver isso também lá, mais claramente, essa união e a consumação dessa união definitiva, desse casamento do cordeiro com a noiva, lá em Apocalipse 19:7. Só para a gente entender esse mistério, onde ele vai terminar, Isso aqui é maravilhoso para animar o nosso coração. Apocalipse 19:7. Vamos nos regozijar, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, porque chegou a hora do casamento do cordeiro e a sua noiva, e a sua noiva já se preparou. Apocalipse 21, versículo 2. Quando fala dessa noiva, é a Nova Jerusalém, Aí vem no 21, 2. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu esposo. Pula para o versículo 9, por favor.
Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas aproximou-se e me disse: Venha, eu mostrarei a você a noiva, a esposa do Cordeiro. Põe no 10 para a gente ver o. E ele me levou em espírito a um grande monte e um alto monte, e mostrou a cidade santa, a Jerusalém que descia do céu da parte de Deus. Não é a noiva, irmãos, a igreja do Senhor vai consumar esse casamento com o noivo. Então é isso que nós precisamos, ter essa esperança e esse mistério. Todo esse tratar aqui, ele vai refletir sempre como Cristo e a igreja, Cristo sendo o centro. Cristo é o noivo, a igreja é a noiva. Ele nos amou assim. E o exemplo de nós amarmos a nossa esposa é Cristo. O exemplo da esposa se sujeitar é como a igreja se sujeita. É essa noiva adornada que espera o noivo. A esposa precisa ter esse comportamento de igreja a Cristo, que espera o noivo, que ama o noivo, que está ansiosa, que está adornada, que se santifica, né, que espera essa união. E nós, esse comportamento igual de Cristo. Então, voltar para a aplicação do nosso casamento, o melhor casamento não é onde cada um de nós fica exigindo os seus direitos. O pastor falou isso, aquilo, não vai usar isso, não vai ser, né, usar disso de abusar um do outro, não em casa, não, tá? Que ficar exigindo os seus direitos, não. É onde ambos vão refletir Cristo, onde ambos vão obedecer a palavra, onde ambos vão se comprometer com o papel cristão adequado, para a glória de Deus. Responsabilidade cristã é submissão mútua e algo que eu vou falar para vocês, assim, que é voluntário. Tem que ser algo por amor, por obediência, não é por obrigação, não. Mas é isso que nós precisamos compreender. Amém? Então o Evangelho vai seguir, no capítulo 6, transforma a relação dos pais e dos filhos. O dever dos filhos do 1 ao 3. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas vida longa sobre a terra. Paulo cita o 5º mandamento. Os filhos devem obedecer os pais. Obedecer e honrar. 2 palavrinhas que resumem como que o filho tem que ser em casa. Obediência se refere à atitude enquanto estão sob a autoridade. Nós estamos em contínua autoridade, sob contínua autoridade. Quem é a autoridade sobre nós? Quem é o cabeça de todo homem? Cristo. Então ele está totalmente sob a autoridade nossa contínua. A fase do filho, por isso que a esposa ela tem que ser, e o marido se preocupar com a esposa, e não que não deve se preocupar com os filhos, mas tem uma fase da vida. E os filhos, eles crescem. Sim ou não? E um dia ele vai se unir à sua esposa e vai cumprir Gênesis 2:24. É a ordem da questão. Então, a obediência, enquanto ele está debaixo do teto, da minha, a Gabi e Elô, enquanto estão debaixo do meu teto, eles devem total obediência a mim e a Dani. Por quê? Porque nós somos os líderes do lar. O cabeça do lar é o pai. Então, eles devem total obediência, principalmente quando estão debaixo do nosso teto. Pode ter 20, 30, 40 anos. Está morando debaixo do teto do pai e da mãe, obedeça seu pai e sua mãe. Quer viver sua vida, né, sem obedecer? Assuma a sua responsabilidade de homem e rapa fora. Assuma a sua responsabilidade de mulher e vai pagar suas contas, vai viver sozinho, vai cuidar de uma casa, vai estabelecer você. Aí você tem, né, autonomia sobre a sua vida. Agora, a honra é o resto da vida. Não é porque você saiu da casa do seu pai que você não tem que honrar seu pai e sua mãe. Honrar é princípio e permanece, né, por toda a vida. Independente se o seu pai é bom, se o seu pai é mau, se não é, se é desagradável, se é mal educado, honra seu pai e sua mãe para que prolongue os seus dias sobre a terra. Isso quer viver vida longa sobre essa terra? Faça isso, filho. Obedeça e honre os seus pais. Dever dos pais. Paulo dirige, né, especialmente aos pais, 2 ordens. Primeiro, negativa. Não irritem seus filhos. E que é fácil irritar o filho, né? Não precisa nem se esforçar. Eles se irritam com a facilidade hoje, né? Sim ou não, Ricardo? Mas é por quê?
porque às vezes nós governamos de maneira errada. Nós não devemos governar com um autoritarismo opressor, né? Só oprime, só oprime, só oprime, com injustiça. Não devemos agir assim. Violência verbal ou física. A vara tira a loucura da criança, não é espancar a criança, não é resolver tudo na pancada, não é por aí. É exigir as coisas sem amar, sabe? É colocar a responsabilidade que às vezes não pertence a eles, que a maioria das vezes é nossa. Tem que ter um equilíbrio muito grande nisso. Corrigir com amor sempre. Né? Isso, a maioria das vezes, o pai não é compreendido. Então, nós devemos agir de uma maneira de correção prudente, sempre trazendo para eles uma justificativa clara da correção. Principalmente quando são pequenininhos. Quando errou, não deixa para depois. Corrija, no máximo, errou aqui na igreja, para quem não quer fazer na frente de todo mundo, pontua, você fez isso aqui errado, em casa nós vamos conversar. Quando chegar em casa, conversa. Você vai levar umas varadas agora porque você fez isso, isso, isso lá. E corrige. Porque senão sua autoridade, eles vão, não vai estar nem aí. Se você errar, falar e não fazer, falar e não fazer, falar e não fazer, falar e não fazer, eles vão acostumar a falar, só fala, não faz nada. Então, tenha essa autoridade. Agora, corrigir é algo que às vezes dói mais em nós do que em vocês, filhos. E acontece muito conosco e Deus. Deus faz tudo que você quer? Deus é o nosso Pai. Amém? Vamos fazer um raciocínio aqui. Deus é o nosso Pai. Ele faz tudo que você quer? Não. 90% das vezes, ele não faz o que você quer. Acho que até mais um pouco. Ele deixou de te amar por causa disso? Quando ele te corrige, você passa por um momento difícil, e ele deixou de te amar por causa disso? Nós também não deixamos de amar os nossos filhos quando corrigimos. Às vezes dói, às vezes você tem que fazer ele fazer coisas que ele não gosta de fazer. Isso, às vezes, são coisas simples da vida que nós pedimos ou direcionamos a fazer. Corrigir é preparar para a vida futura, para a vida adulta. Corrigir, às vezes, é dizer não, porque vai trazer algum dano para ele. Né? É você entregar um carro, por exemplo, para um menino de 15 anos que não tem a autonomia para dirigir ainda, não tem habilitação ainda. Pode causar um acidente grave, você vai deixar? Não. Às vezes vai ficar bicudo. Mas só vou ali na padaria, só vou ali, não sei não. Não. Então tem coisas que nós vamos corrigir e tem que tratar sempre com amor. Então, quando vocês forem corrigidos, jovens, né, entendam que talvez o não é proteção, o não é amor, o não é poupar vocês de danos futuros, coisas que trariam talvez para vocês, retardariam o crescimento, a vida espiritual de vocês e talvez prejudicariam o restante da vida de vocês. Então, nós precisamos fazer. Então, não é irritar, corrigir, falar da maneira certa, honesta, íntegra, sempre chamando a responsabilidade. Amém? Aí vem a maneira positiva, né? Crie-no segundo a instrução e o conselho do Senhor. É isso que nós devemos fazer. Criar os filhos, a instrução e o caminho do Senhor, que está no versículo, que lemos aqui. O 4. Pais, não irritem seus filhos e criem segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, a educação dos filhos e a responsabilidade espiritual dos pais. Né? O alvo não é só formar cidadãos. Não é só pensar na profissão do seu filho como médico, advogado, jogador de futebol ou coisa do tipo. Sua prioridade é conduzi-los a conhecer Cristo. Conduzi-los a conhecer e se submeterem a Deus. Serem servos fiéis do Senhor. Porque aonde ele estiver, daí ele vai representar a Cristo. Se ele for um médico, ele vai ser o melhor médico que existe, porque ele vai fazer como para Cristo. Ele vai atender as pessoas com amor. Ele vai fazer com responsabilidade. Então, ensine o seu filho o caminho que deve andar. Os pais não são donos dos filhos. Nós precisamos entender isso. Aí você não vai irritar seu filho se você entender isso. A palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor. Um presente que Ele nos dá. Os filhos pertencem a quem?
a Deus. Ana entendeu isso, né? Ela foi e entregou o filho. Nós fazemos isso aqui como fé, consagramos os nossos filhos ao Senhor, não fazemos isso? Então, os filhos pertencem ao Senhor, amém? Terceiro ponto, vamos avançar para nós, então. Nós devemos ensinar os nossos filhos, em vez de irritá-los, no padrão da palavra do Senhor. O Evangelho transforma também as relações sociais e profissionais. E é o que nós vamos ver à frente. Escravos, obedeçam seus senhores terrenos com respeito, temor, com sinceridade de coração como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los, quando eles observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam os seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo que praticar, seja escravo, seja livre. E vocês, senhores, tratem os seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está no céu. Ele não faz diferença entre pessoas. Amém? Então aqui nós vamos ver também duas direções para nós. Embora o tempo seja outro. Ninguém aqui é escravo e também ninguém aqui é senhor, né? Mas válido para patrão e empregado. E uma ética cristã e comportamento no trabalho. Isso aqui está complicado hoje. Pensa no trem complicado hoje. Cristão dentro do trabalho. Você imagina o testemunho que está aí fora dos cristãos trabalhando, irmãos? As pessoas estão tendo que contratar, vamos usar um mercado como pano de fundo. O mercado vai abrir, vai inaugurar, tem que contratar 3 vezes mais o número de funcionários inicialmente, para período de teste. Para que depois desse período de teste, 80% seja dispensado. E dispensado por quê? Porque a conduta totalmente fora do padrão de um cristão, por exemplo. Porque falta sem justificativa, né? não se submete à autoridade dos líderes, dos encarregados, dentre outras coisas. Então, assim, e nesse âmbito, nós somos um país cristão, eu tenho certeza que metade desse povo se diz cristão e a conduta é diferente. Então, o dever do servo, segundo a palavra de Deus aqui para nós, é trabalhar com sinceridade, com fidelidade, não apenas quando estão sendo observados. Tem que trabalhar como para o Senhor, como para Cristo. Então, o verdadeiro patrão do crente é Deus. O verdadeiro patrão do crente é o Senhor que está no céu. Então, você trabalha quando ninguém está vendo. Você cumpre a sua obrigação, mesmo quando você acha que você está sendo pressionado, quando você está sendo forçado. Na realidade, você é pago para isso. Você recebe salário para isso. Talvez não é o salário que você espera, mas é o que de imediato você está ganhando. Você tem todo o direito de, às vezes, não estar contente e procurar um lugar melhor para você trabalhar, você ganhar mais, valorizar o seu trabalho. Mas enquanto você estiver no trabalho, seja ele bom ou ruim, salário alto ou baixo, trabalhe como um cristão que vai dar bom testemunho. Cumpra o seu horário, faça o certo, não roube. E quando eu falo de roubar, não é só roubar algum material, não roube tempo. Não fique enrolando. Faça o que você foi pago para fazer. Deus está vendo. Isso é conduta cristã. Isso é testemunho. Talvez o seu patrão vá olhar e vai ver e falar, poxa vida, esse cara é esforçado, esse camarada ou essa mulher aí, ela é fiel a Deus, está fazendo com um sorriso no rosto, com gratidão porque Deus abriu uma porta. Talvez ele possa até ter o coração transformado pela sua conduta. Amém? Dever do Senhor. Aí o Senhor também deve agir. Tem muito senhor aí também, muito patrão que fala que é cristão, mas trata os funcionários como se estivesse nesse tempo aqui ainda de escravidão, né? E nós devemos observar, se nós tivermos a oportunidade também de ter, né, funcionários, tenha-os e trate-os com justiça, sem ameaças, lembrando que possui um Senhor acima de você. Deus confiou alguma coisa na tua mão, como um mordomo.
Mas o dono de tudo está no céu. E tudo aquilo que você fizer de opressão, de injustiça, ele está vendo. Tudo isso. Então nós vamos prestar conta um dia. Então governe, né? Se você tiver essa oportunidade de Deus te abençoar para você ter sua empresa, para você ter alguém a seu serviço, tudo aquilo que você um dia fizeram para você que você não gostou, que você achou se injustiçado, que você achou que deveria ser mais bem remunerado, que você achou que deveria fazer uma escala de 3 por 1, né? Ou lá do Roberto Carlos, né, que é 1 por 365, esses caras estão falando aí. Então, você faz para o teu funcionário, fala, hoje eu tenho condição, hoje eu vou assalariar alguém, remunerar bem, para que ele possa se alegrar, para que a casa dele tenha abundância, a visão de reino. Assim, para que daí ele vai trabalhar contente, satisfeito. Se eu pedir para ele vir no feriado, ele vem. Ele vai estar cheio da bufunfa no bolso. Né? Então você faça aquilo que você gostaria que fizesse para você. Vamos concluir? O Ministério do Louvor pode subir, depois nós vamos ceiar. Então, isso tudo são condutas para nós, irmãos, de que nós devemos tratar um ao outro com sujeição. Volta lá no 21. Sujeitai-vos uns aos outros com amor a Cristo. Não vai ser o marido se sujeitar à mulher, a mulher ao marido, os filhos aos pais, os pais aos filhos, os senhores aos funcionários, os funcionários ao patrão, mas trazendo sempre Cristo como cabeça. Então, essa vai ser a vida expressada de Efésios de alguém do 5,18. Não se embriaguem com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Então, alguém que é cheio do Espírito vai fazer e viver isso. Né? Isso imediatamente vai ter que ser visível na nossa vida dentro dos relacionamentos. Casamento, filhos, trabalho e liderança. Isso tem que ser expressado. Você imagina você aqui sendo governado de certa forma, os pastores aqui, ditando toda a regra da sua vida, falando o que você pode, o que você não pode fazer. Você pensou aquele ativismo religioso? Talvez você tenha um compromisso para fazer e eu pegar e proibir você. Não, você tem que estar aqui, você tem que estar aqui na igreja, eu não quero nem saber. Pensa num governo de autoritarismo. Você ia estar feliz, irmão? Você ia estar aqui adorando a Deus com alegria no teu coração? Agora, quando você é liderado, governado com amor, sujeição, aonde o primeiro, o maior é o que serve, não é melhor? Não é mais gostoso? Não é um ambiente agradável? Um cristão tem que pensar dessa forma. O maior é o que serve. O meu maior exemplo, ele veio para servir. Então, por mais que eu sou o cabeça do meu lar, qual o problema em eu servir a minha casa? Qual o problema em eu servir essa linda mulher que está aqui? Qual o problema em eu servir minha filha, fazer um mamazinho para ela, assistir um desenho, brincar de cavalinho, empurrar lá na rua, mesmo cansado, o carrinho, pagar R$20 no Dodô, quase. É de R$15 no Dodô, Cedinho. E não comer ainda. Então, querida, é dessa forma. Em cada relacionamento, em cada âmbito da nossa vida, pode ficar de pé. Nós temos que olhar para Cristo. Você quer ir bem, esposa? Dentro do seu relacionamento? Olhe para Cristo. Porque a esposa, ela olha para Cristo. É o que o texto vai dizer. Sujeita como a igreja a Cristo. O marido, ele imita Cristo, que ele ama como Cristo amou a igreja. Os filhos obedecem por causa de Cristo. Os pais ensinam e educam para Cristo. Olha que bonito isso. Então, o pai, ele educa para Cristo, para ele viver para Cristo. Os servos trabalham para Cristo. E os senhores prestam contas a Cristo. Então, tudo aponta para essa verdade para nós. A família cristã, ela precisa refletir dentro do seu relacionamento, como Cristo e a igreja.
É o que nós precisamos fazer. Aonde Cristo reinar, os relacionamentos são transformados. Aonde Cristo for o centro, aonde Cristo for honrado, o lar vai se tornar um testemunho vivo do Evangelho praticado. Né? Esse Evangelho aqui vai ser, né, visível em nossas vidas, quando Cristo se tornar a prioridade na nossa vida. Aí nós vamos ver isso acontecendo. Então, nessa manhã, o apelo para o nosso coração é: Cristo não veio apenas para salvar você e levar você para o céu. Ele veio restaurar pessoas, famílias, e relacionamentos. A pergunta para mim e para você nessa manhã é: Cristo governa só a nossa confissão de fé do 1 ao 3? Efésios 1, Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 3, onde você é salvo pela graça e está tudo bem? Ou ele também governa a sua vida, na sua vida de adoração, devoção e responsabilidade? Porque do 1 ao 3, irmão, todo mundo quer. Agora, a responsabilidade só para alguns. E hoje você é convidado a estabelecer isso em todos os relacionamentos da sua vida. Somente quando eu e você verdadeiramente nos submeter totalmente ao senhorio de Cristo, os nossos lares vão refletir a beleza do Evangelho. A sua vida vai ser atrativa, a sua vizinhança, o seu testemunho. Aí você fala assim: eu vou falar do amor de Cristo e alguém vai vir à igreja, alguém vai ir à minha célula, porque talvez é tão difícil trazer alguém, porque talvez ainda eles não enxergam a beleza do Evangelho em você, porque talvez ainda está faltando alguma coisa. Então hoje Deus quer restaurar seu lar. Hoje Ele quer que o seu lar seja um exemplo do Evangelho de Cristo, vivido com amor e responsabilidade. Deixa Cristo ser o centro da sua vida. Pai, eu quero orar, Senhor, com a sua amada igreja. E eu quero te agradecer, Pai amado. Obrigado, Pai, pela sua instrução, Senhor. E o Senhor tem dado para nós nesses dias, Pai. Senhor, é algo de responsabilidade, é algo maravilhoso. O Senhor nos salvou e o Senhor tem nos transformado. E, Senhor, com essa transformação, o Senhor trouxe a nós responsabilidades. O Senhor nos deu esposa, filhos. Senhor, as esposas, o Senhor deu um esposo, também deu filhos. Senhor amado, deu ministérios. Senhor, e nós precisamos viver para Ti. Nós precisamos viver para o Teu louvor. Porque Cristo é o cabeça de todo homem, Pai. Então ajuda-nos, Senhor, a entender a nossa responsabilidade e o nosso lugar na sociedade, dentro do casamento, dentro da educação entre pais e filhos e também, Senhor, ao trabalho. Para que cada âmbito onde nós estivermos, o Seu nome seja honrado e engrandecido. Senhor, com condutas que pregam por si só, por práticas, por cartas vivas, por testemunhos vivos de conduta. Senhor amado, eu te peço, Pai, que cada lar aqui seja um lar abençoado, onde cada um exerce o seu papel, o seu lugar, sem cobrar nada um do outro, Pai, porque compreendemos qual é o nosso papel. O papel de amar a esposa, o papel da esposa de se sujeitar ao marido, o papel dos filhos em obedecerem e honrar os pais, dos pais de não irritar os seus filhos, mas instruí-los no caminho do Senhor. E o dever de trabalharmos, Senhor, para o Teu louvor, para a Tua glória, fazendo com que o Seu nome seja engrandecido pela conduta honesta no trabalho. É o que eu te peço, Senhor amado, ajuda-nos a refletir em Cristo, a sermos luz lá fora, porque outrora éramos trevas, mas o Senhor nos trouxe das trevas para a luz e nos chamou à responsabilidade de, Senhor, levar as boas novas. Eu sei que essa conduta vai trazer, Senhor, ainda mais peso àquilo que pregamos, àquilo que falamos, quando o Evangelho for uma verdade em nossa vida, quando todos puderem ver, principalmente os nossos. Eu oro para que as nossas esposas olhem para nós, maridos, e possam olhar a forma de amor expressada por Cristo. E para que, Senhor, os maridos olhem as esposas e possam ver nelas uma sujeição, como a igreja se sujeita a Cristo.
e assim o relacionamento dos filhos, com amor, honra e respeito, e o seu nome sendo exaltado. É o que eu oro nessa hora e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.